Boa tarde, meu nome é Ana Caroline, eu sou enfermeira e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre diabetes. Bom, o diabetes é uma doença que acomete um órgão do sistema endócrino do nosso corpo. Então, ele acomete o pâncreas. E o sistema endócrino, ele é um conjunto de glândulas que possuem como ação a produção de hormônios. Então, a gente tem a hipófise, a tireoide, a paratireoide, as suprarrenais. Nos homens temos os testículos, nas mulheres os ovários e temos o pâncreas, que é um órgão de extrema importância, que secreta hormônios para a gente muito importantes que vão determinar muitos processos de saúde e doença que podemos desencadear. E o pâncreas, ele é uma glândula de aproximadamente 15 centímetros que faz parte tanto do nosso sistema digestivo quanto do nosso sistema endócrino. Ele faz parte do sistema digestivo porque ele secreta o suco pancreático. E esse suco pancreático vai lá no nosso estômago e vai auxiliar no nosso processo digestivo. E enquanto glândula endócrina, ele secreta para a gente como principais hormônios a insulina, o glucagon e a somatostatina. E o pâncreas, ele tem entre 1 e 1 milhão de ilhotas de Langerhans. O que seria isso? É a parte funcional do nosso pâncreas. Igual acontece lá nos rins, né? A parte funcional dos nossos rins são os nossos néfrons. Aqui no pâncreas são as nossas ilhotas de Langerhans. É lá onde tudo acontece. E cada ilhota ela tem cerca de 0,3 milímetros de diâmetro e se organiza em torno de pequenos capilares, nos quais suas células secretam seus hormônios. Então é lá onde vai acontecer a secreção tanto da insulina, do glucagon, da somatostatina e alguns outros hormônios. E as ilhotas contêm 3 tipos de células principais, que são as células alfa, as células beta e as células detas, distinguidas entre si devido às suas características morfológicas e também pela sua coloração. E aqui nessa imagem a gente tem uma ilhota de Langerhans aumentada, como a gente viu no slide anterior, ela é bem pequena e a gente tem milhares dessa no nosso pâncreas, e aqui contém as células beta, as células alfas, as células deltas, onde vão secretar os nossos hormônios. E os principais hormônios secretados pelo pâncreas, como principal a gente tem a insulina, que é um hormônio secretado lá nas nossas células beta, e que constitui aproximadamente 60% de todas as células das ilhotas e são encontradas sobretudo no centro de cada ilhota. E ela é responsável pela redução da glicemia. O que seria isso? A quantidade de glicose presente no nosso sangue, corrente no nosso sangue, promovendo o ingresso dessa glicose dentro da célula. A glicose presente solta no sangue, ela não é interessante para a gente, ela tem que entrar dentro da célula e assim fazer com que a gente tenha energia. Temos também o glucagon, que é secretado pelas células alfa do pâncreas e constitui em torno de 25% do total e é responsável por aumentar o nível de glicose no sangue, induz a glicogenólise e a gliconeogênese, que é um processo que acontece lá no nosso fígado. E a somatostatina, que é produzido pelas células delta do pâncreas e em cerca de 10% do total das nossas ilhotas. E funciona como um regulador da secreção de insulina e de glucagon, para que a gente não secrete insulina em excesso, ou insulina com deficiência, ou glucagon em excesso, ou glucagon em deficiência. Bom, então quando a gente se alimenta, então a gente se alimentou, o alimento, a alta da glicose no nosso sangue vai estimular as nossas células beta a secretarem mais insulina. E aí a insulina vai lá e vai fazer com que essa glicose entre dentro da célula. Porque o que acontece? A nossa célula é extremamente seletiva. Então ela não abre as suas portas para qualquer coisa. Então, ela não abre as suas portas para a glicose, ela não reconhece a glicose. Então, por isso que a gente precisa da insulina. A insulina, ela vai lá na portinha da célula, a célula reconhece a insulina, abre as suas portas e a glicose, de uma maneira oportunista, entra para dentro da célula e desempenha o seu papel, que é nos dar energia. Então, por isso que a gente precisa da insulina. Sem insulina, não vai ter entrada de glicose dentro da célula e a gente vai ter, consequentemente, uma glicemia exagerada, uma quantidade de glicose presente no sangue exagerada. Então, quando a gente se alimenta,
O alimento, o aumento da taxa de glicose vai estimular o nosso pâncreas a produzir, a secretar a insulina lá nas células beta. E aí essa insulina vai fazer a glicose entrar dentro da célula, a gente vai ter energia e tá tudo certo. Quando a gente está com baixa taxa de glicose, ou seja, nos jejuns prolongados, e a gente ficou muito tempo sem se alimentar, a baixa da glicose no nosso sangue vai estimular as células alfa. E aí, com o estímulo das células alfa, a gente vai ter um aumento da produção de glucagon. E aí, o glucagon, ele vai lá no nosso fígado e vai estimular o nosso fígado a fazer a glicogenólise e a gliconeogênese, que é produzir, para também produzir energia para a gente. E aí, temos todos esses processos normais acontecendo no nosso pâncreas, porém, em algumas pessoas, o pâncreas ele tem algumas disfunções. Ou ele não está produzindo insulina, ou ele produz insulina, mas a gente está tendo problema lá nos receptores das células, e aí esses receptores não conseguem mais reconhecer a insulina para que assim a glicose entre dentro da célula. E quando a gente tem alguma disfunção, significa que o nosso paciente ele está diabético. E aí, o que é o diabetes? Ela é uma doença metabólica crônica, ou seja, infelizmente a gente ainda não tem tantas soluções para a cura e com etiologias diversas e multifatoriais. Então, o paciente ele sempre vai ter uma série de fatores que vai levar ele a ter esse diabetes, a desenvolver o diabetes. Então, ela é caracterizada pela presença de uma hiperglicemia. Então, no diabético, a gente sempre vai ter essa característica, ele vai ter um excesso de glicemia, ele vai ter um excesso de glicose correndo no sangue, e não é bom. A glicose, ela não pode estar solta no sangue, ela tem que estar dentro da célula produzindo lá o nosso ATP. E o pâncreas o pâncreas ele não é mais capaz de produzir essa insulina, ou quando o corpo não consegue fazer um bom uso dessa insulina que produz, como é o caso lá das células que não conseguem mais reconhecer a insulina. E a insulina, né, ela é um hormônio produzido pelo pâncreas que age como uma chave para permitir que a glicose dos alimentos que ingerimos passe da corrente sanguínea para as células do corpo, produzindo energia. Como eu falei, a nossa célula ela é seletiva. Ela não abre as portas dela para qualquer um. Então, ela abre para a insulina e aí a glicose aproveita e entra. E todos os alimentos com carboidratos, eles são divididos em glicose no sangue. Muitas vezes a gente tem essa dificuldade com os pacientes. Eles entendem que o que vai aumentar a glicemia dele, o que vai aumentar a glicose dele é somente doce, coisas açucaradas, né? E não, todos os carboidratos, pão, arroz, tudo isso vai virar glicemia, vai virar glicose no nosso sangue. E a epidemiologia, o impacto médico, o impacto social que a diabetes traz para a gente, é um impacto muito grande. E em 2017, segundo dados da Federação Internacional de Diabetes, aproximadamente 425 milhões de adultos, né, entre 20 e 79 anos, viviam com diabetes. E em 2045 isso aumentará para 629 milhões. Então é um número assim muito alto. Isso tem muita importância porque tem muito impacto nos serviços de saúde. E aumentará em 62% na América do Sul e na América Central. E no Brasil, mais de 12 milhões de pessoas são diabéticas. Então, é um número muito alto. E 12% das despesas globais de saúde são os gastos com diabetes. Então, é uma doença que ela se torna muito cara, muito dispendiosa para o serviço de saúde. E 2/3 das pessoas que têm diabetes são de áreas urbanas e estão em idade ativa. Isso também é importante da gente falar um pouquinho, porque essas pessoas em idade ativa, elas vão ter afastamentos do trabalho, não vai ter uma renda muito alta, e aí junta o fato da diabetes ficar cara para o serviço de saúde, a gente tem uma pessoa que está fora do mercado de trabalho, isso tem muito impacto financeiro para o nosso país. E o diabetes, ele causou 4 milhões de mortes, é um número de mortes muito alto. Então, 1 em cada 11 adultos tem diabetes,
3/4 das pessoas com diabetes vivem em países de baixa e de média renda, então isso também é importante. Então lá, o diabetes, ele deixa a pessoa incapaz para o trabalho, ele gera uma despesa muito grande para o serviço de saúde e ele ainda está presente em países com uma renda baixa a média. Então isso tudo influencia lá no tratamento do paciente, que a gente não consegue muitas das vezes dar um tratamento tão adequado para o nosso paciente diabético. E 1 em cada 2 adultos com diabéticos não é diagnosticado. Isso também é bem importante. É um número que é muito ruim para a gente, porque quando tem o diagnóstico, a gente consegue prevenir as complicações. Então, quando a gente consegue manter esse paciente com as taxas bem boas, ele não vai ter complicações e essas complicações não vai sobrecarregar os nossos serviços de emergência, por exemplo. E aqui tem um mapa que mostra o impacto do diabetes em todo o mundo, segundo a Federação Internacional de Diabetes. E aqui na parte onde a gente tem da América do Sul, que é onde estamos situados, fala que 2 a cada 5 pessoas foi diagnosticada com diabetes. Então é um número muito importante, né? 2 de 5 pessoas ser diagnosticada com diabetes é um número muito alto. Então a gente tem que rever as nossas práticas de prevenção, que pode estar lá o problema. Então, os tipos de diabetes, a gente tem vários tipos. A gente tem o diabetes do tipo 1, que é aquele famoso conhecido insulino dependente, que é aquele que o paciente ele não produz insulina. Então, ele necessita fazer o uso dessa insulina artificialmente. Temos o diabetes tipo 2, que é aquele onde o paciente não consegue mais reconhecer, as células do paciente não conseguem mais reconhecer a insulina. Então, ele até produz a insulina, porém as células não reconhecem, se as células não reconhecem, ela não abre as suas portas e assim a glicose não consegue entrar. Então, é muito comum em pacientes que já estão na terceira idade, que têm obesidade, são os fatores de risco que a gente vai elucidar um pouco mais para frente. Temos também o famoso pré-diabetes, que é aquele que está com uma intolerância à glicose, então ele está ali na portinha para ficar diabético. Temos o diabetes gestacional e o diabetes insípidos. Hoje a gente vai falar mais só do diabetes tipo 1 e do diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1, como eu falei, o famoso insulino dependente. Então, ele se caracteriza por uma deficiência absoluta na produção de insulina. Então, o pâncreas do paciente, ele não produz mais insulina. E ele tem que fazer a adesão dessa insulina artificialmente. Então, é decorrente, na grande maioria dos casos, por uma destruição autoimune das células beta do pâncreas. E a hiperglicemia, ela permanente, se manifesta quando 90% das ilhotas são destruídas. E essa susceptibilidade genética ela é conferida lá pelo sistema HLA, o nosso antígeno leucocitário humano. Então, tem uma destruição autoimune. O nosso próprio sistema imunológico, ele produz anticorpos que destroem as nossas células do pâncreas. Então, destruiu as células do pâncreas, foi lá no pâncreas, lá nas ilhotas de Langerhans, destruiu as células beta, que é onde produz a insulina, e aí esse paciente para de produzir insulina. Sem insulina, a glicose não entra dentro da célula. E a doença ela pode afetar pessoas de qualquer idade, mas geralmente ela se desenvolve em crianças e em adultos jovens, devido a essa sua característica genética. Os fatores de risco, então, é uma influência genética, por causa lá do nosso sistema HLA, o antígeno leucocitário humano. E as manifestações clínicas, os famosos 4Ps. Então, o paciente ele vai ter uma poliúria, uma vontade excessiva de ir ao banheiro, ele vai ao banheiro muitas vezes ao dia. Polidipsia, que é uma sede excessiva, ele sente muita sede. Polifagia, que é uma fome em excesso. E uma perda de peso inexplicável. O paciente ele não está fazendo nenhum tipo de dieta, não está fazendo muitas vezes nem exercício, e ele começa a perder peso inexplicavelmente. Então, se o paciente está tendo algum desses 4 sintomas, ou 2 dele, ou os 4 em associação, é importante ele ser encaminhado para o médico para saber se ele não está com diabetes.
Então, a principal complicação que a gente tem do diabetes do tipo 1, quando ele está descompensado. O paciente que ele consegue manter, ele é diabético, mas ele mantém as taxas de glicemia dele no normal, ele não vai ter complicações. Mas aquele paciente que não cuida, que mantém essa glicemia muito exacerbada, uma glicemia muito alta, ele vai ter complicações. E aqui no diabetes tipo 1, a principal que a gente tem, para aquele que mantém sempre uma hiperglicemia, é a cetoacidose, que é um tipo de acidose metabólica, que é causada por altas concentrações de cetoácidos. Então, o nosso paciente, ele fica com um hálito cetônico. Ele conversa perto da gente e você sente de longe aquele hálito cetônico, pensa que ele estava tomando bebida alcoólica. E não, é uma complicação do diabetes que tem que ser tratada. E o diagnóstico pro diabetes tipo 1, além das manifestações clínicas lá, poliúria, polidipsia, polifagia e a perda de peso sem explicação, a gente tem a glicemia de jejum, para saber como é que está essa taxa de glicose dele, o teste oral de tolerância à glicose, a hemoglobina glicada, que vai conseguir dar parâmetros para a gente dos últimos 3 meses desse paciente, e a glicosúria, que é a taxa de glicose na urina. Ele não é muito usado, mas também é um método diagnóstico. E o tratamento, mudança no estilo de vida e a insulina. Infelizmente aqui a gente tem que ter a entrada da insulina. O paciente ele não produz insulina de maneira nenhuma. Como eu falei lá atrás, 90% das ilhotas dele já foram destruídas. Então, ele não produz insulina. Sem a produção de insulina, a glicose não entra na célula. Então, ele precisa de insulina. E essa insulina ela pode ser aplicada aqui nos braços, na região deltoide, no abdômen, nas nádegas e nas coxas. E aí, sobre esse local de aplicação da insulina, a gente tem que orientar o nosso paciente, porque ele foi diagnosticado com diabetes, e aí ele vai para casa, e ele faz esse controle em casa, ele sozinho. Então, a gente tem que ensinar ele como fazer esse controle da glicemia dele. Então, sobre os locais de aplicação da insulina. A gente tem o abdômen como a principal via de administração, porque ela é a de mais fácil acesso para o paciente fazer sozinho, o acesso é muito prático. E a insulina ela é absorvida de forma mais rápida e consistente nessa parte, então é uma parte muito boa, além de não ter nenhum contra, não tem nenhuma contraindicação dessa parte, só é importante a gente orientar o paciente, a sempre que ele for aplicar a insulina nesta região, ele evitar os 5 centímetros em torno da cicatriz umbilical, é cerca de 2 dedos, fala para ele, 2 dedos longe da cicatriz umbilical, e sempre fazer o rodízio. Nunca aplicar essa insulina sempre no mesmo local, para evitar lesões futuras. Nádegas e coxas, então a absorção lá é mais lenta do que no abdômen e nos braços. E como contras, a gente, além dessa absorção mais lenta, ela é mais difícil, ela pode ser afetada por exercícios e também é mais difícil para o paciente fazer a autoaplicação. E a parte externa dos braços, ali na região do deltoide, depois do abdômen, o braço é a região que oferece uma absorção mais rápida, porém, ela também é de difícil autoaplicação, então o paciente sempre vai precisar de uma ajuda e nem sempre ele vai ter essa ajuda. E lá nas mudanças do estilo de vida, tem que estar incluído aqui. Não adianta o paciente comer loucamente, fazer uma dieta rica em carboidratos e achar que a insulina tem que fazer o trabalho dela sozinha. Não, ele tem que ter uma reeducação alimentar, né? Não uma dieta, uma reeducação alimentar, se alimentar adequadamente. Também ter a prática de exercícios físicos para que a gente consiga ter uma perca maior do que o ganho na alimentação. Isso também vai influenciar muito no tratamento. E os tipos de insulina que esse paciente pode fazer uso. Ele pode fazer uso da insulina regular, que é aquela que a gente tem de ação rápida. Então, ela tem o início da ação em 30 minutos, então é muito interessante, porque ela é bem rápida. E o pico de ação dela é de 2 a 3 horas de duração. E a duração efetiva é de 6 a 8 horas. As vias de administração para a insulina regular pode ser endovenosa, subcutânea e intramuscular. A gente sempre usa muito a subcutânea, que é mais fácil. E ela não precisa ser homogeneizada, então a gente não precisa homogeneizar essa insulina.
Já a insulina NPH, que é aquela intermitente, ela tem um início de ação entre 1 a 3 horas, o pico de ação dela é de 5 a 8 horas e a duração efetiva é de 12 a 18 horas no corpo do nosso paciente. E a via de administração dela é exclusivamente subcutânea e ela tem que ser homogeneizada. A regular a gente não precisa homogeneizar ela, já a NPH precisa, porque ela é leitosa. E temos também a de ação lenta, que a gente tem como exemplo a glarcina e a lantus. Essa é mais usada para aquele paciente que já está com as suas taxas de glicemia bem controladas, ele faz o controle sozinho em casa, então geralmente ele usa essa, que ela tem um início da ação em 90 minutos e tem um pico de ação e duração efetiva de 24 horas. E a via também de administração é exclusivamente subcutânea. E alguns aspectos importantes para a gente saber sobre a insulina e que a gente tem que orientar os nossos pacientes. Então, após aberto o frasco de insulina, o mesmo tem validade de 30 dias. Lá no caso do nosso paciente, a insulina dele nunca vai ficar aberta 30 dias porque ele tem um uso constante. Mas, por exemplo, na estratégia de saúde da família, chegou um paciente lá para a gente com um pico de hiperglicemia e a gente abriu uma insulina para aplicar nesse medicamento, só porque não é uma prática comum da estratégia de saúde da família. É uma coisa que acontece esporadicamente. Então é interessantíssimo, é muito importante a gente colocar a data de validade, escrever lá no frasco dessa insulina a data que ela foi aberta, porque após ser aberta, ela tem uma validade somente de 30 dias. Então a gente tem que escrever, deixar isso bem claro, para não correr o risco de fazer uma insulina vencida nos nossos pacientes. E a conservação da insulina, ela deve ser na parte de baixo da geladeira, de preferência. O ideal é que ela fique em uma temperatura de 2 a 8 graus Celsius ou fora da geladeira, em uma temperatura ambiente, que fica ali entre 15 e 30 graus. Se está começando a passar de 30 graus, essa temperatura, essa insulina ela tem que ser descartada, porque ela não pode ficar numa temperatura superior a 30 graus. Deve ser protegida da luz e nunca podemos congelar a insulina. A insulina ela não pode ser congelada. E os efeitos colaterais de quem faz uso de insulina, que a gente também tem que orientar em relação a isso. Hipoglicemia é muito comum acontecer, às vezes aplicou uma dose um pouco mais elevada do que deveria. Quem trabalha com insulina, a gente tem, é sempre muito pouquinho. Então, um pouquinho a mais que você aspira e aplica daquela insulina pode levar o paciente a ter um pico de hipoglicemia. Então, esse é um dos efeitos colaterais. Pode ter também efeitos adrenérgicos, como sudorese, taquicardia, irritabilidade e ansiedade, que é quando a gente aplica uma dose muito alta de insulina e aí ele pode ter esses efeitos. E efeitos neuroglicopênicos, que é uma hipoglicemia severa e rebaixamento do nível de consciência e até mesmo coma. E pode ter também reações alérgicas. Sim, pode ter pacientes diabéticos que é alérgico à insulina industrializada. Então, é um caso raro? Sim, mas pode acontecer. Então, quando o paciente ele é alérgico a essa insulina, ele vai ter que tomar insulina, porém, junto com antialérgicos, porque não tem como ele ficar sem insulina. Sem insulina, ele vai ter uma hiperglicemia tão severa que vai levar ele ao óbito. Então, infelizmente, ele vai ter que tomar insulina, porém, com antialérgico. E agora a gente tem o diabetes tipo 2, que é aquele que a gente fala que é o não insulino dependente. Então, aqui ele é um diabético comum na terceira idade, em adultos e na terceira idade. É aquele que eu falei lá, a célula não reconhece mais a insulina. O corpo, ele até produz, ele está produzindo, o pâncreas está lá, beleza, produzindo insulina. Porém, as células não reconhecem mais essa insulina. E aí, se ela não reconhece, a glicose não entra dentro da célula, fica ali solta no nosso plasma, e aí a glicose solta no plasma vai levar a uma hiperglicemia, e a hiperglicemia é o diabetes. Então, o diabetes do tipo 2, ele representa 80% a 90% de todos os casos de diabetes, então é o mais comum de se encontrar. E nesses pacientes, a insulina ela é produzida pelas células beta-pancreáticas,
porém a sua ação está dificultada, caracterizando um quadro de resistência a essa insulina. E isso vai levar ao aumento da produção da insulina para tentar manter a glicose nos níveis normais, né? O nosso corpo ele sempre vai tentar manter a homeostasia. Está acontecendo alguma coisa de errado, ele tenta manter essa homeostasia, ele tenta compensar o que está acontecendo de errado. E quando isso não é mais possível, aí sim surge o diabetes. E aí, os fatores de risco para o diabetes. A gente tem história familiar, então pessoas que têm parentes próximos, pai, mãe, que são diabéticos do tipo 2, ele está em fator de risco. Obesidade, um dos principais fatores de risco para o diabetes tipo 2. Então, aquela pessoa que está em obesidade, que está lá com o IMC bem elevado, ele é um fator de risco. Diagnóstico de pré-diabetes, que é aquela diminuição da tolerância da glicose ou glicose de jejum alterada. Hipertensão arterial, né? Uma hipertensão arterial, ela vai destruindo as nossas estruturas, né? O nosso corpo ele não está preparado para aguentar tanta pressão. Então, pacientes que têm uma hipertensão extremamente descompensada, isso vai destruindo as estruturas. O sedentarismo, história de diabetes gestacional também é bem importante, é muito comum isso acontecer. A paciente engravidou, teve diabetes gestacional e aí depois do parto, esse diabetes dela não regrediu. Ela continuou com taxas de hiperglicemia, então ela se tornou diabética do tipo 2 após o diabetes gestacional. A idade, então ele surge habitualmente após os 50 anos de idade, contudo, observa-se cada vez mais o desenvolvimento do quadro em adultos jovens e até em crianças. Isso se deve principalmente pelo aumento do consumo de gorduras e carboidratos, aliados à falta de atividade física, à falta de exercício físico. Lá no começo, quando a gente estava falando da epidemiologia, desse impacto social que o diabetes tem, lá falava que ele é mais comum nos centros urbanos. Isso também se dá pelo estilo de vida, né? Nos centros urbanos a gente tem uma vida mais corrida, então, consequentemente, a alimentação fica mais precária e a gente também não consegue manter não ter uma adesão adequada dos exercícios físicos e isso também influencia. E as manifestações clínicas do diabetes tipo 2, que é aquele no qual a nossa célula não consegue mais reconhecer a insulina. Então, pode ter tonturas, dificuldade visual, que a gente vai falar um pouco mais lá na frente sobre as alterações microvasculares do diabetes, então retinopatia diabética, então o paciente ele começa a desenvolver uma dificuldade visual, ele vai no oftalmologista, chega lá, essa dificuldade visual, ele está tendo uma retinopatia causada pelo diabetes. Astenia, que é uma fraqueza, cãibras, disfunção erétil, além da poliúria, da polidipsia e da polifagia. Aqui a gente não tem a perda de peso, porque os fatores de risco, dentre os fatores de risco, a gente vai ter os pacientes com obesidade. Então aqui a gente não tem aquela perda de peso sem explicação. E entre as complicações do diabetes tipo 2, lá no tipo 1 a gente teve a cetoacidose diabética e aqui a gente tem a síndrome hiperosmolar hiperglicêmica não cetótica. O que é isso? Geralmente ela se desenvolve lentamente e é provável que a pessoa se sinta cada vez mais indisposta durante vários dias. Então é quando o nível de glicose subir, o corpo ele tenta expulsar essa glicose por meio da urina. Como eu falei, o nosso corpo ele é muito inteligente, ele é muito adaptável. Sempre que está tendo uma disfunção, ele tenta compensar, ele tenta manter a homeostasia. E aí, quando a gente está tendo uma glicemia, um nível de glicose muito alto no nosso sangue, ele tenta expulsar por meio da urina. Só porque essa perda de líquido ela vai provocar uma desidratação no nosso paciente, o que fará com que o paciente ele se sinta extremamente sedento, tenha sua pele ressecada e pode ter a sensação de estar confuso. E às vezes essa confusão, eles se sentem tão confusos que não percebem que estão se sentindo mal. Então o paciente ele pode chegar a vir até um coma por causa disso. O diagnóstico é o mesmo lá do tipo 2, né? A diferença é que esse aqui ele geralmente vai ser diagnosticado em adultos, idosos.
Então, glicemia de jejum, o teste oral de tolerância à glicose, hemoglobina glicada e a glicosúria. E o tratamento? Lá no diabetes tipo 1, tratamento, mudança de estilo de vida e insulina. Aqui a gente vai iniciar com a terapia nutricional apropriada, com associação com a mudança do estilo de vida, então uma reeducação alimentar, aderir a práticas de exercícios físicos e depois medicamentoso. A gente vai ter o uso dos hipoglicemiantes orais. E o mais comum e mais utilizado que a gente tem é a metilformina, que é a primeira medicação a se usar, porque ela reduz a absorção de carboidratos a nível intestinal e ela induz a produção de glicose pelo fígado. E por fim, a insulina. Como eu falei, nosso corpo ele é adaptável e ele é inteligente. Ele começa a perceber que a glicose ela não está entrando dentro da célula. Se ela não está entrando, a insulina. Se a insulina não está entrando dentro da célula, não está lá fazendo a função dela, então por que continuar produzindo insulina? Então, geralmente, aquele paciente que ele é diabético do tipo 2, ele também acaba tendo que usar insulina no futuro, porque o pâncreas dele para de produzir, porque ele percebe que não está sendo utilizada essa insulina e para de produzir ela. E os valores de referência que a gente tem para a glicemia capilar. Então, o paciente que foi diagnosticado com diabetes, ele tem que fazer o controle dessa glicemia dele, que é o que ele vai fazer aquele teste capilar, que é bem conhecido. Então, para uma glicemia normal, aquela taxa de glicose no sangue normal, a gente pode estabelecer pré-prandial e pós-prandial. O que é isso? A pré-prandial é a mesma coisa que jejum, é antes do paciente se alimentar. E a pós-prandial é quando o paciente já se alimentou. Então, glicemia normal pré-prandial, ela tem que estar menor que 100. E pós-prandial, ela tem que estar menor que 140. Tolerância à glicose diminuída, aquele que já está na fase do pré-diabetes. Então, pré-prandial tem que estar entre 100 e 126 e pós-prandial entre 140 e 200. E o paciente que ele já está diabético e não está tendo controle ou está sendo diagnosticado agora, pré-prandial ela vai estar acima, igual ou acima de 126 e pós-prandial ela vai estar igual ou acima de 200. Então, umas dicas na hora de medir essa glicose, né? A gente usa o glicosímetro e existe uma grande variedade de aparelhos, de lancetas, de técnicas para fazer esse automonitoramento da glicose. E a gente, enquanto profissional da saúde, tem que orientar adequadamente o nosso paciente, principalmente lá os pacientes que é tipo 2, que já estão numa fase mais idosa, às vezes não tem uma pessoa para auxiliar. Então a gente tem que dar as orientações corretas, com muita calma, com muita paciência para os nossos pacientes. E é importante ter as mãos limpas antes de fazer o teste, porque pequenos vestígios de comida das pontas dos nossos dedos podem contaminar a amostra de sangue. Então a gente tem que orientar o nosso paciente quanto à importância de se higienizar as mãos adequadamente antes de iniciar a medição da glicose dele. Facilitar o fluxo sanguíneo. Muitas vezes o paciente ele vai lá, ele faz a punção na região do dedo e não consegue retirar o sangue, ele fica apertando, isso depois deixa hematomas. Então a gente ensinar ele a facilitar esse fluxo sanguíneo. Então, usar água morna na hora de higienizar as mãos, e deixar o braço ele estendido ao longo do corpo para facilitar, para a gravidade, né, nos ajudar a facilitar com esse fluxo sanguíneo se acumule, esse maior afluxo de sangue ali nas nossas extremidades. Massagear também delicadamente o dedo da base para a ponta para também melhorar esse afluxo sanguíneo para a extremidade. Em relação ao uso das lancetas, o ideal é que as lancetas sejam usadas apenas uma vez, então elas devem ser descartáveis. Então, eu coloquei aqui 2 tipos diferentes de lanceta. O ideal é que o paciente sempre use lanceta, porque a lanceta ela vai fazer a punção com a pressão ideal, com a profundidade ideal. Então, quando usa uma agulha, por exemplo, às vezes faz uma punção com muita força, então acaba gerando hematoma, além de gerar maior dor para o paciente.
variar a posição, então evitar o teste sempre no mesmo local, ali sempre no mesmo dedo, sempre no mesmo local. Isso, além de causar mais dor no paciente, também pode deixar hematomas. Usar hidratante para ajudar a manter as pontas dos dedos mais macia e assim os testes eles serem mais fáceis, né? Então aquela pessoa que está com a pele extremamente ressecada vai ficar mais dolorido também. E aí quando o paciente usa hidratante para manter essas mãos mais macias, as pontas dos dedos mais macias e facilitar o teste, a gente tem que orientar mais ainda sobre higienização das mãos. Ele passou creme, então tem que orientar a essa higienização adequada das mãos. Incentivar o paciente a conversar, a tirar as suas dúvidas. Muitas das vezes os nossos pacientes eles têm vergonha. Eles têm muitas dúvidas e eles têm vergonha de perguntar. E pior ainda, nós, enquanto profissionais da saúde, não damos abertura para o nosso paciente perguntar, para que ele sane as suas dúvidas, né? Às vezes a gente explica as coisas para ele, fala, o senhor entendeu? Ele, sim, entendi. E ele vai embora cheio de dúvidas. Chega na casa dele, faz tudo errado. E a culpa, desculpem, mas foi nossa, que não orientou da maneira correta. Então a gente tem que orientar esse paciente o mais correto possível, com calma, criar vínculo, incentivar ele a confiar na gente, promover essa confiança para que ele consiga sanar todas as dúvidas. Porque em muitos casos, algo pode estar sendo feito de forma incorreta, ou pode ser feito de outra maneira, que facilite para o paciente, que melhore a qualidade de vida dele, e que se adapte melhor ao seu estilo de vida, a sua pele e a habilidade desse paciente. A gente sempre tem que pensar na qualidade de vida dele. Um paciente que ele é diabético, ele vai ter redução na sua qualidade de vida, porque ele vai ficar restrito a medicamentos, ele vai ficar restrito a uma reeducação alimentar a qual ele não estava acostumado, e isso acaba com que ele perca um pouco da sua qualidade de vida. Então, o que a gente puder fazer para melhorar a qualidade de vida do nosso paciente é sim muito importante, tem que ser feito. E agora, tanto no diabetes tipo 1 quanto no diabetes tipo 2, a gente pode ter alterações microvasculares. Porque a glicemia, né, uma glicemia em excesso, uma hiperglicemia, ela vai fazer com que os nossos vasos sanguíneos fiquem em constante estado de inflamação. E essas inflamações crônicas nos nossos vasos sanguíneos vai levando a alterações a médio, curto ou longo prazo. E as alterações causadas a longo prazo ou curto, em pacientes que não mantêm a sua glicemia controlada, em ambos tipos da doença, pode ser a retinopatia diabética, a neuropatia diabética e a nefropatia diabética. Então vamos falar um pouquinho desses 3 tipos de alterações microvasculares. Aqui na retinopatia diabética, então ele vai tendo uma perca da visão. Então é muito comum, como eu falei lá no começo, o paciente ele procura um oftalmo porque ele já não está com a visão mais adequada e aí vai descobrir essa perda da visão está sendo causada por uma retinopatia diabética. Então aqui a gente tem um olho normal e aqui um já cheio de alterações microvasculares devido a essas inflamações crônicas que a hiperglicemia leva. Temos também a nefropatia diabética, que é causada por danos nos pequenos vasos sanguíneos dos rins, ou seja, lá nos nossos néfros, lá no glomérulo. Então lá está sofrendo também com isso, né? A menor unidade funcional do nosso corpo. Então tudo lá tem um impacto muito maior e leva os nossos rins a se tornarem menos eficientes ou falharem completamente. Então uma das principais, quando a gente vai lá elucidar os fatores de risco para insuficiência renal, o diabetes está na linha de frente, junto com a hipertensão arterial. E a neuropatia diabética, que pode, então, o diabetes que não está sendo controlado, ele pode causar danos nos nervos de todo o nosso corpo. E entre as áreas mais comumente afetadas estão as nossas extremidades, em particular os pés. E pode levar a dor, formigamento e perda da sensibilidade. E as pessoas com diabetes, elas apresentam um risco de amputação que pode ser mais de 25 vezes maior do que em pessoas sem diabéticas. Então, hoje no nosso país, um dos maiores números de amputação é causado por neuropatia diabética, né? O famoso pé diabético. Então, o paciente ele tem
ele leva a uma sensibilidade na extremidade do paciente, principalmente nos pés, então ele já está com essas microinflamações, já está com esses vasos sanguíneos extremamente inflamados devido à hiperglicemia, e aí ele tem muita dificuldade de cicatrização. Então, um machucado, por menor que seja, por mais que a gente olhe para ele e fala, nossa, isso não tem importância terapêutica, a gente não precisa tratar isso, é algo tão simples. Sim, no diabético, uma unha encravada pode levar a uma amputação, isso é muito sério. E a gente tem que orientar os nossos pacientes adequadamente em relação a isso. Então aqui são alguns exemplos de pé diabético, né? Alguns no começo, outros já em estados muito avançados. Então a gente tem que prevenir com que o nosso paciente chegue nesses estados avançados, porque infelizmente pode levar a uma amputação. E isso vai determinar lá na qualidade de vida do nosso paciente. Então o paciente ele já tem uma dieta restrita, ele já está preso a medicamentos e ele ainda teve amputação de membro. Como vai ficar o psicológico desse paciente? Então a gente tem que pensar sempre nessa qualidade de vida dele. E os cuidados que a gente tem que orientar com relação ao pé diabético, né? O pé do nosso paciente. Então os pés de pacientes diabéticos devem ser examinados diariamente. Todos os dias tem que examinar, porque uma ferida, ela sempre começa ali, bem pequenininha, e vai evoluindo, evoluindo e pode chegar à amputação. Avisar a equipe de enfermagem caso haja calos, rachaduras ou alterações na cor. Então, sempre orientar e criar esse vínculo com o paciente, esse vínculo de confiança, falar para ele, olha, qualquer coisa que ver de diferente nos pés, por favor, comunique para que a gente faça as intervenções o mais precoce possível. Calçar meias sempre limpas e sem elásticos para não apertar demais e não promover um afluxo venoso lá diminuído. Nunca andar descalço, mesmo em casa, porque às vezes em casa tem um brinquedo da criança, tem qualquer coisa ali que pode lesionar esses pés e aí vai ter dificuldade de cicatrização e isso pode evoluir. Lavar os pés diariamente. Evitar a água extremamente quente e secá-los muito bem, especialmente entre os dedos. Isso é importantíssimo da gente orientar, porque muitas vezes o paciente ele esquece dessa região e ali acumula sujidade, aí vem a água, fica a água ali acumulada e aí pode levar a uma lesão. Cortar as unhas sempre de forma reta, horizontalmente, para evitar com que essas unhas se encravem, porque uma unha encravada pode levar a uma lesão maior, e não remover calos ou unhas encravadas em casa. Algumas orientações que a gente tem que ter com o nosso paciente com pé diabético. E a importância, para a gente finalizar, a importância da equipe multiprofissional no tratamento desse paciente. Então, é importante que o paciente ele compareça às consultas regularmente, então ele tem que ter um acompanhamento de perto. Ele não é um paciente que ele foi diagnosticado, ele vai ter o melhor remédio para ele. Se ele for do tipo 1, ele vai ter a prescrição da insulina. Se ele for do tipo 2, ele vai ter um hipoglicemiante oral. E aí ele vai para casa e pronto. Não, ele tem que ter um acompanhamento constante, porque o estado de saúde dele pode ir mudando e a gente tem que ir adequando o tratamento em relação a isso. Ele tem que ter uma orientação nutricional adequada, então ele tem que ter essa reeducação, não é simplesmente deixar de comer todos os carboidratos e ter uma vida extremamente restrita. Não, é ter uma reeducação alimentar. Tem que ter orientação para evitar essas complicações, então a gente tem que evitar com que o paciente evolua para uma cetoacidose, que o paciente evolua com o pé diabético, que o paciente venha a ter uma cegueira por causa de uma retinopatia diabética, ou então que ele evolua com uma insuficiência renal. É muito comum os nossos pacientes que estão lá na hemodiálise também serem diabéticos. E eles evoluíram para essa insuficiência renal, tiveram que passar por uma terapia de substituição renal por causa de um diabetes descompensado. Então, a gente tem que evitar com que esse paciente chegue a essas complicações. Orientar quanto ao uso da insulina e de outros medicamentos, então orientar ele que ele tem como deve ser feita a aplicação correta desses medicamentos, a administração correta desses medicamentos.
como armazenar corretamente, lá no caso da insulina, fornecer orientações também sobre o exercício físico, que tem que estar aliado com a dieta só não faz milagre, tem que ter exercício físico, fornecer orientações de como proceder em situações de hipo e de hiperglicemia. No caso da hiperglicemia, a gente tem a síndrome hiperosmolar não cetótica, a gente tem a cetoacidose, e no caso de hipoglicemia, o paciente ele pode ficar sonolento, ele pode ter muita astenia, então a gente tem que orientar ele quanto a isso, que ele não pode usar doses exageradas de insulina, também não pode usar doses deficientes, tem que ser na quantidade correta. E esse aprendizado ele é fundamental, não só para o bom controle do diabetes, como também para garantir a autonomia e a independência desse paciente. Então, a gente tem que pensar de novo na qualidade de vida dele. A gente tem que garantir essa independência, que ele não fique dependendo da equipe de saúde para aplicar a medicação, da filha para ajudar ou da mãe para ajudar. Então, que ele consiga cuidar da sua saúde sozinho. E é muito importante que ele realize as suas atividades rotineiras, como viajar, praticar esportes, que ele continue com a sua vida normal, que ele consiga viajar, trabalhar, que a doença, né, que é o diabetes, ele não interfira na sua vida. E é importante o envolvimento dos familiares no tratamento do paciente diabético, visto que muitas vezes há uma mudança de hábitos, né? Então requer a adaptação de todo o núcleo familiar. Então, todo o núcleo familiar ele tem que auxiliar o paciente nesse tratamento. Ele vai ter sim uma dieta mais restrita, ele vai ter que passar por uma reeducação alimentar. Então, é muito complicado o familiar estar ali fazendo uma alimentação totalmente incorreta do lado do paciente, né? Ele fica com vontade, às vezes ele pode sair dessa dieta, dessa reeducação alimentar, por influência dos familiares. Então, a gente tem que envolver toda a família no tratamento desse paciente. Essas foram as referências utilizadas, então a Federação Internacional de Diabetes, que traz muita coisa interessante para a gente, Guyton, Brunner, e quando a gente fala de diabetes, assim como na hipertensão arterial, é sempre importante falar de prevenção. Sempre prevenção, porque depois que o paciente ele já está doente, ainda mais quando a gente fala de doenças crônicas, infelizmente ele vai gerar muito custo para o serviço de saúde, ele vai ter perda na sua qualidade de vida, então a gente sempre tem que prevenir para que ele não chegue nessas complicações. Obrigado por estarem aqui comigo hoje, esse aí é o meu e-mail, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, podem ficar à vontade.